Fala galera, soldado Zacarias, estamos aqui hoje no Pancada Seca Podcast e como eu prometi para vocês, a gente ia fazer um podcast e graças a Deus é o pessoal aí, num estúdio top de linha aqui na Zona Norte de São Paulo, chamaram aqui o Zacarias para trocar ideia e oferecer essa oportunidade para nós. E hoje nós vamos começar aqui o nosso Pancada Seca, porque aqui a pancada é seca, galera. Você já me conhece, conhece meu jeito, tá? Trouxemos aqui hoje para ser entrevistado por mim e pelo Dr. Tiago Lacerda, o nosso amigo aqui e deputado estadual, Major Meca. Seja muito bem-vindo, Major Meca. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Para nós é uma honra o senhor estar aqui com a gente. É isso aí, Zacarias. A satisfação é toda minha estar aqui com você, com o Tiago e com todos vocês aqui no Pancada Seca. Pancada Seca. Vamos em frente trocar ideia aqui. Aqui a pancada é seca, hein? Sim. O Tiago quer falar um pouquinho sobre você aí? Eu só queria agradecer a presença do deputado estadual Major Meca, é um prazer conhecer ele pessoalmente. Estávamos conversando aqui no Bastidores, trabalhamos na mesma época no 18º Batalhão, e eu não conhecia ele, ele também não me conhecia, locais diferentes. E é um grande prazer, é uma grande autoridade que nós temos no nosso estado, muito respeitado, é um grande nome. E espero contribuir, espero que esclarecer algumas coisas para o nosso povo, que ele tem muito a nos falar. Obrigado, Tiago. Já tivemos até juntos em ocorrências, né? Exatamente. E não sabíamos disso. Não sabia. Uma grande ocorrência, diga-se de passagem. Galera, é o seguinte, ó, o Major Meca, o pessoal conhece bem o Major Meca, né? Agora, o Tiago Lacerda, acredito que nem todos conhecem o Tiago Lacerda. E eu convidei ele aqui por causa disso, né? Para mim é uma grande personalidade esse cara. Esse camarada é um policial militar, né? Ele era policial militar. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, infelizmente, demitiu esse cara da polícia. Foi mandado embora. Corrija se eu estiver enganado, tá? Sim. Foi mandado embora. Pô, a farda de um policial, galera, é a segunda pele do cara. Tô mentindo? É isso mesmo. É a segunda pele do cara, é a farda de um policial. Arrancaram a segunda pele desse cara. Sabe o que ele fez? Ele não se matou. Ele não pulou da ponte, ele não entrou na cachaça. Você entrou na cachaça? Não foi pro crime? Não. Na cachaça, né? Você não tem cara de cachaceiro mesmo, não. Ele não entrou na cachaça, velho, certo? Não enfiou o dedo naquele lugar e cheirou, mano, entendeu? O cara foi estudar, irmão. O cara foi estudar. O cara virou advogado. O cara virou advogado e ele mesmo começou a advogar pra ele em causa própria. Daí esse camarada aqui, ó. Esse cara pra mim é um exemplo, esse cara aqui, tá? Ele conseguiu ser reintegrado às fileiras da corporação. Não só ele, mas teve outros colegas também que estavam condenando a ocorrência que também foi reintegrado, tá? E o cara voltou para a polícia. Vai receber indenização? Ou já está recebendo? Vai receber indenização, certo? Estão calculando. E o cara foi lá e falou assim, bom, agora está aqui minha farda aqui, com todo respeito, toma aqui a farda, né? Vocês não vão me mandar embora não, Estado. Eu estou saindo. Aqui nesse país tem lei nesse país aqui, e o Estado tem que respeitar a lei. Então o cara dobrou o Estado. Ele dobrou o Estado, certo? Colocou o Estado no devido lugar dele. Então para mim esse cara é um baita do exemplo. Parabéns, viu, Tiago? Eu que agradeço. Parabéns. E o negócio é o seguinte, vamos falar agora direto com o nosso grande representante nosso aqui, esse eu puxo o saco, cara. Se tem um oficial da PM que eu puxo o saco, é esse cara aqui, ó, mano. Todo respeito aos nossos irmãos oficiais da PM, tá? Deputado Major Meca, tá preparado pra pancada? Nossa, cara. 53 anos de idade, 31 de polícia. Imagina o que nós já passamos, né, Tiago? Fala aí. O negócio é o seguinte, o senhor tem 2 anos e meio de Alesp, certo? Ok, isso mesmo. Nós temos uma bancada da bala aí, enorme. E, bom, no meu ponto de vista, até agora ainda não vi a bancada da bala fazer nada de tão relevante para a nossa categoria. Estou falando agora como um profissional de segurança pública. Mas eu tenho visto a sua luta, por isso que eu vejo você como um cara diferenciado, tá? Vejo o senhor, né, você, pô. O homem é major, a gente conhece ele como major, mas na realidade ele é tenente-coronel, não é isso? Isso mesmo. Tenente-coronel da PM. Então o que acontece? Eu vejo o senhor como um grande representante nosso, o senhor realmente bate de frente com o sistema, tá? Mas eu queria perguntar para o senhor, nesses 2 anos e meio aí, praticamente, né, de Assembleia Legislativa, de deputado, quantos projetos e quais projetos o senhor já aprovou para nós? Ô Zacarias, como você mesmo falou, né, o objetivo de ter ingressado na política foi justamente combater as injustiças que o governo pratica contra os policiais, contra os trabalhadores, os cidadãos de bem. Porque quando eu falei para vocês que eu servi 31 anos na Polícia Militar, foram 31 anos, né, assistindo e testemunhando o abandono do governo do Estado de São Paulo ao trabalhador nas periferias. Esse exemplo que você citou do Tiago, que foi mandado embora injustamente, não é um único caso. São inúmeros policiais que arriscando a vida, arriscando a sua liberdade para salvar a vida de outras pessoas que ele nem conhece, para salvar o patrimônio dessas pessoas, muitas vezes responderam processo, algo que é comum a nós responder processo. Porque você se depara com uma situação delituosa, você tem que conduzir para o distrito policial, apresentar e você faz parte, né, daquela questão. E por muitas vezes, várias vezes,
os nossos policiais foram e continuam sendo injustiçados pelo governo do estado de São Paulo. Eu, Zacarias, como indo direto à sua pergunta, eu, nesses 2 anos e meio, eu aprovei 2 projetos de lei. Quais? O primeiro projeto de lei que eu aprovei foi o 701. O projeto de lei 701 antecipa 5% do pagamento da indenização ao policial morto em serviço aos seus familiares. Qual é o número do projeto? Projeto de lei 701. 701. Esse projeto de lei eu aprovei. De quando? Esse projeto de lei acho que é de 2020. Certo. Ou de 2019, não me recordo bem agora. Mas eu aprovei esse projeto 701 o ano passado. Então esse projeto ele antecipa 5% do pagamento da indenização ao familiar do policial morto em serviço. Qual foi a minha motivação a esse projeto de lei? Não foi uma nem 2 vezes que nós fomos levar notícia aos familiares do policial morto em serviço, Thiago. Sim. E a gente ouve do familiar, da esposa, né, dos pais. Major, se nós tivermos que comprar um chinelo para enterrar ele, a gente não tem dinheiro. As contas aqui estão todas atrasadas, inclusive o aluguel da casa. E nós, como que nós sempre nos comportamos? E vocês sabem disso. Foi fazendo vaquinhas, Sim. se cotizando o pessoal ali para que pudesse fazer frente às primeiras despesas. Essa foi a motivação da apresentação desse projeto de lei. Aprovei por unanimidade na Assembleia Legislativa. Porque lá nós conversamos, eu converso com todos os líderes de bancada, converso com o líder do governo, faço a explanação do motivo pelo qual o policial e seus familiares precisam de uma legislação que os dê esse amparo. Esse projeto, infelizmente, foi vetado pelo João Dória. Foi vetado? Foi vetado. Estou aprovado na Assembleia Legislativa e o Dória vetou. Estou tentando pautar, levar a plenário para derrubar esse veto. Porque foi um gesto covarde do João Dória. Ele o fez porque eu sou oposição e ele não teve a honra, como um estadista, de reconhecer que a família de um policial militar, de um policial civil, de um policial penal morto em serviço merece esse respeito, essa dignidade por parte do Estado. É o mínimo de reconhecimento ao familiar que não está recebendo de volta um ente querido, também, está recebendo uma bandeira. Abrange também só os funcionários da segurança pública ou também abrange os nossos irmãos socioeducativos? Também, os agentes socioeducativos. Tá, só para entender, esse projeto ele versa sobre o quê? Vamos lá, de novo. O 701. 701. O projeto 701, ele determina que 5% da indenização paga aos familiares do policial morto em serviço. 5% a indenização hoje? R$200 mil. Então 5% são 10 mil reais. Num prazo de 48 horas. Rapidinho. 48 horas é o prazo que determina essa lei que eu aprovei. 48 horas. 5% em 48 horas. Essa indenização em si já é um problema para o policial receber. Sim. Eu tenho amigos que trabalham nessa seção que tem casos que dificultam muito para o policial receber. Esse é um grande problema. Você está falando de um projeto que você criou para o cara receber, mas tem uns que nem conseguem receber, não vai ter nem direito ao dinheiro. Sim, olha só, Thiago. E o objetivo, isso que você citou, é a burocratização do Estado, Sim. que é criado para dificultar a vida dos seus operadores. Exatamente. Porque um policial, quando ele morre em serviço, o capitão comandante de companhia, ele pode assinar uma certidão de que o policial está de serviço. Sim. O capitão é uma autoridade de polícia administrativa. Se ele assinou a certidão, o policial tal, encontrava-se em serviço ou em itinere. Acabou, o documento está pronto. É que o Estado cria gestões para dificultar a vida do operador. Não, mas tem que abrir uma sindicância, tem que abrir... Isso é burocracia que dificulta a vida das pessoas. É o óbvio, o policial está de serviço. O capitão, o comandante imediato dele, assinou uma certidão, anexa a escala de serviço, está resolvido o problema administrativo. Pronto. E essa indenização, a família já iria receber. Como você acabou de dizer. Tem famílias que o policial morreu já faz mais de 1 ano, 2 anos e não receberam essa indenização até hoje. Eu faço gestões junto à Secretaria de Segurança Pública para superar essas dificuldades. E o segundo projeto que eu aprovei recentemente, e o governador ainda não fez análise para veto ou sanção, é o projeto de lei 707, que institui a DRO, dispensa para recomposição orgânica. Ou seja, o policial se deparou com flagrante, passou o horário do seu turno de serviço, está apresentando flagrante, está fazendo uma escolta ou qualquer outro tipo de atividade, no outro serviço, ele está de folga automaticamente amparado na lei, para que ele possa recompor o seu desgaste físico e desgaste psicológico. O alto desgaste físico dos nossos policiais hoje acaba... Esse é um outro projeto? Esse é outro. Esse é o 707. 707. DRO, dispensa para recomposição orgânica. A DR, né? Que tinha antigamente, né?
Ela é diferente porque, assim, a dispensa-recompensa Essa é lei. é uma concessão. Esse é direito, né? Essa daí não é concessão. O policial passou do turno do horário dele, é lei. Então, o mínimo Ele que está tinha de que acontecer, folga. cara. Isso é o mínimo que tinha que acontecer, né, Porque velho? olha só, Zacarias, hoje, você pega a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é a polícia com o maior número de suicídios no Brasil. Hoje, nós temos um número enorme de policiais com depressão, separações conjugais. Resultado do quê? O policial desenvolve altíssimas cargas horárias, recebe o pior salário do Brasil. Para complementar a sua renda, ele tem que fazer bico. Sim. O cara não para em casa, trabalhando de segunda a domingo. O nível de estresse físico e psicológico desse operador é altíssimo. Então, ele está pagando com a vida dele, com a saúde dele, e o governo está fazendo pouco caso. Então, a DRO seria uma das ferramentas para que nós pudéssemos contribuir para a saúde do policial. Foi aprovado na Assembleia Legislativa, encontra-se na mão do plenário. Não, foi no plenário. Foi votado pelos deputados tá na mão do e homem. aprovado. Está na mão do governador para veto ou sanção. Inclusive, eu estive no quartel do Comando-Geral, conversei com o Coronel Alencar, comandante-geral, conversei com o subcomandante da PM, para que eles façam gestões junto ao secretário e ao governador para que seja sancionado essa lei. Porque essa lei ela é importante para o soldado que está na ponta da linha. Para o soldado que se depara com uma ocorrência, vai para a delegacia e a Polícia Civil também abandonada, não tem efetivo, não tem equipamento. É 8, 10 horas para confeccionar um flagrante. Entendeu? E fica, a gente sabe disso. É comum a gente ver o policial, ele chega na delegacia 4 ou 5 horas da tarde, ele sai 10 horas da manhã do outro dia. E o mais da sorte pegar o ocorrência sempre no fim do serviço, né? Na última hora que ele sempre... Sim, e isso vem custando, Thiago, muito caro para os nossos homens e mulheres que apresentam hoje no estado de São Paulo os melhores indicadores criminais do Brasil. Sim. São Paulo hoje é o estado mais seguro do Brasil, apesar do governo que tem. Sim. Não é por conta do governo que tem. Porque não existe políticas públicas para amparar e dar suporte aos nossos policiais. Não tem. Inexiste. Sim. Mas os policiais com espírito vocacionado, com a determinação em servir a população, trabalham mesmo na miséria. Sim. Ô, Major Meca, deixa eu fazer um corte rapidinho aqui. Galera, o que eu quero pedir pra vocês aqui, o pessoal que tá aqui na live? Começa a compartilhar a live aí, galera. Copia o link, joga nos grupos aí de WhatsApp, manda perguntas aqui que a gente vai responder perguntas dentro do possível, na medida do possível, tá? Mas começa a compartilhar e joga o Pancada Seca, tá começando hoje aí, em tudo que é grupo que vocês tiverem, redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, vai copiando aí o link e compartilhando, pessoal, beleza? Chama a galera pra participar. Outra coisa, aqui tem uma tela aqui, produção, tem como jogar aqui na tela aqui, ó, tá aqui, não? Tem uma telinha aqui, ó. Aqui é o seguinte, galera, quem quiser fazer anúncio, quem quiser patrocinar aqui o nosso canal, entre em contato aqui com a produção, depois a gente vai deixar um telefone de contato aí, tá? Tem como colocar um telefone de contato da produção, ou produção? Vamos colocar. Maravilha. Então a gente vai colocar aqui um telefone de contato, quem quiser, coloca aí, liga pra nós aqui, tá? Quem quiser patrocinar aqui. Aliás, nós estamos com uma fome aqui, cara, se tiver alguma pizzaria aqui, que quiser aparecer aqui, já manda uma pizza pra nós aí. Qual que é o endereço aí, produção? Tem várias tops na freguesinha, Zac. Tem várias Pode tops. falar o endereço aqui, produção? Rua Rafael Alves, número 30. A primeira pizzaria que mandar uma pizza pra nós aqui, nós já taca aqui, ó, o nome da pizzaria aqui, beleza? Já mata a fome do guarda. Bom, é o seguinte. Eu tô limpando a garganta aqui que eu tô meio... Bom, é o seguinte, deputado, eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, depois eu vou passar pro Thiago fazer umas perguntas também, tá? Ontem o senhor estava lá com o presidente Bolsonaro, certo? O senhor participou lá do lançamento do projeto, como que é? Um Programa Habite Seguro. Né? Habite Seguro. O senhor pode falar para nós um pouquinho sobre isso daí? Do que se trata? Tem muita gente que não sabe ainda, hein? Sim. O programa Habite Seguro é um programa do governo federal, né, levado a efeito pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, para aquisição de casas próprias por operadores de segurança pública. Tá vendo aí, pessoal? Atenção aí, o pessoal falando aqui, ó. Os policial militar, policial civil, técnico científico, policial penal, guarda civil, metropolitano. Agente socioeducativo. Agente socioeducativo. Essa galera é sofrida, né? É sofrida. Ninguém olha para ele. Das fundações Casa. Esse pessoal, os operadores de segurança, da Defesa Civil também, terão juros menores na aquisição, no financiamento de casa própria, na Caixa Econômica Federal. Juros que girarão em torno de 4%. Então, ontem foi assinado... 4%? Por mês? Ao ano. Ao ano, tá. 4% ao ano. Baixinho pra caramba, então. Baixo. Então, quer dizer, o governo na prática vai liberar dinheiro pra caramba. Vai. E de onde vem esse dinheiro? Vai liberar. Tá vendo só? O pessoal mete o pau no governo, mas a Caixa Econômica Federal tá dando lucro. A Caixa Econômica Federal tá dando lucro, cara. Você sabe que ontem, na fala do presidente da Caixa Econômica Federal, hoje é possível
se fazer um programa habitacional como esse por conta disso. Acabou a roubalheira, cara. Acabou a corrupção. Por isso que nego tá puto, acabou com a corrupção na Caixa Econômica Federal e no governo federal. Então isso possibilitou fazer um plano habitacional para socorrer esses operadores de segurança pública que moram em áreas de alto risco, policiais que precisam esconder a sua farda. Sim. Todo o Brasil. Já durante o deslocamento, muitos secar a farda dentro de casa. Eu, como deputado, participei, já tinha feito isso várias vezes. Como deputado, eu cheguei a apoiar policial na mudança, tirando ele e a família de dentro de casa, porque foram ameaçados pelo crime organizado e expulsos. Também. Foram expulsos dentro da casa dele, lá na Zona Leste. Inclusive, nesse dia, liguei pro Datena, fiz questão, falei, Datena, preciso entrar. Eu vi isso aí, pô. Preciso entrar ao vivo com você para falar sobre um problema que aconteceu hoje, mas não é uma exceção. É algo corriqueiro com os nossos policiais militares. Porque todos nós policiais, né, nós somos oriundos de famílias humildes. O Tiago aqui, nós morávamos aqui na Vila Bancária, Tiago. Nós fomos vizinhos aqui na freguesia do Ó, ali na divisa do Penteado, ali na João Paulo. Deputado, isso mesmo. Na época desses ataques aí, eu estava trabalhando, se eu não me engano, acho que... Quando começou, acho que foi no primeiro BPGD. Se eu não me engano, estava trabalhando no primeiro BPGD. E lá a gente podia dormir. Lá podia dormir durante o horário de serviço. Porque era... Você puxava um guarda, né, na muralha e tal, e puxava 3 horas de folga ali, que era autorizado a dormir. Apesar de não ser um serviço de 24 horas, podia dormir. Não era neném mesmo. Porque você tinha que ficar no QAP lá à noite. Senão o ladrão vai embora com o seu olerite na mão, entendeu? Fugiu já era, vai andar embora junto com o cara. Pô. O ladrão vai embora para um lado e vai pro outro. O que eu tinha que fazer? Em casa, eu ficava acordado, cara. Madrugada inteira acordado. Porque eu morava dentro de uma favela, praticamente. Até hoje eu moro na favela. Até hoje eu moro na favela, pô. Certo? Uma quebradona que é favela lá. Mas naquela época, cara, eu tava num desespero tão grande. Eu era recrutão, tava com medo de morrer, meu. Com medo de morrer. Eu falei, você vai morrer, cara. E aí eu tinha que ficar, sem brincadeira, meu. Colocava um monte de armadilha assim, até um gato se passasse. Eu derrubava o bagulho e já saía lá com os canhão na mão e tal. Mas foi por Deus que a gente escapou. Esse projeto, isso aí é pra você, meu irmão, policial civil, policial penal, que vive falando assim, o que é que o governo fez até agora pela polícia? Tá aí, cara. Primeira coisa, né, na minha opinião, viu, opinião minha. Eu não votei no presidente Bolsonaro pra ele olhar só pra polícia. Eu votei no presidente Bolsonaro, acredito que vocês também, para que o país melhore, de um modo geral. Porque não é só a polícia que precisa ser atendido. Tem professor que está numa situação muito ruim, tem saúde, pessoa da saúde, cobrador, motorista de ônibus, todo mundo precisa ter um país melhor, mais justo, com custo de vida justo, né? E isso daqui é um projeto legal. O senhor estava lá presente, lá, qualquer hora que eu te liguei, você estava com o homem lá. Estava. E a gente sabe, né, Zacarias, das dificuldades que o presidente Jair Bolsonaro está tendo de governabilidade no país. A gente vê que outros poderes, né, integrantes do Supremo Tribunal Federal, que adotam medidas fora do que reza a Constituição Federal. O Congresso que trabalha contra o presidente, essa CPI que está instalada hoje no Senado, é um desserviço para a nossa nação, com um cunho, né, extremamente político, de querer desconstruir o nome do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo e fechou as torneiras da corrupção. Montou um time de ministros técnicos, não arrendou o governo federal, né? Já assumiu e já retirou logo de cara 25 mil cargos comissionados. E isso incomodou muita gente. E ele tem uma dificuldade de governabilidade fora de série hoje no Brasil, buscando melhorar a nossa nação. Como vocês acabaram de falar, procurando melhorar a saúde, né, a educação, a segurança pública, os problemas de saneamento básico, de infraestrutura do país, que não são poucos, são muitos. O nosso país, o Brasil, nos últimos 30, 40 anos, foi saqueado pelo PT, né, pelos partidos que, junto com o PT, roubaram tudo que poderiam roubar. Aproveitaram. Arrebentaram com a nossa nação. E o presidente Jair Bolsonaro está buscando reconstruir tudo isso. Mas não é fácil. Por quê? Porque todos esses políticos corruptos que participaram, né, de todo esse desvio de recursos, eles ainda estão no poder. Eles não saíram. É só verificar a CPI. O presidente da CPI, Omar Aziz, o relator Renan Calheiros. Meu, se puxar a ficha desses caras aí, meu irmão, vai lá na Fuad Luta e fala. Os caras são da pesada. São da pesada. E a gente vê grande parte da grande mídia dando apoio a tudo isso daí. Sim. Porque os caras querem o país de volta, para que eles continuem roubando tudo que puder roubar. Então, a luta está extremamente intensa. É a luta do bem contra o mal. E nós temos que nos unir em relação a isso. Como a gente estava conversando aqui, né, Zacarias? A polícia é um órgão muito forte, Tiago. Porque nós três sabemos aqui, a hora que o cidadão precisa, quem é que está ali para socorrê-lo?
É rádio patrulha. Você chefe. faz parte dentro de viatura, não tem ambulância, você socorre assim, idoso, socorre aquele que está caído na rua, chega no hospital, uma baita fila de gente, um médico para atender 150 pessoas, uma fila de maca com gente em cima, não tem leito de enfermaria, não tem leito de UTI para ninguém, gente morrendo no corredor de hospital. Nós testemunhamos isso. Sim, sim, sim. Né? Nós testemunhamos isso. E é contra esse establishment que a gente precisa se unir, os homens de bem, para vencer. Tem uma pergunta aqui de um telespectador aqui, o Silvio Rodrigues. Obrigado por participar, viu, Silvio Rodrigues, Aguilera, Jorge Medeiros. Ele está falando assim, deputado Major Meca, referente ao programa do governo federal, o Habite Seguro, né? Sim. Uma grande parte dos praças são primeiro sargento e ganham 7 mil e poucos reais, 7.116 reais. Ou seja, estarão fora dos 7 mil brutos que serão alcançados pelas taxas especiais. Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Isso é uma medida provisória que foi para a Câmara Federal. Então é para quem ganha abaixo de 7 mil só? Não, até 7 mil bruto. Até 7 mil Mas bruto. ontem, reunido com o presidente da Caixa Econômica Federal, essa medida provisória, ela foi para a Câmara e todos os policiais, todos terão acesso a essa taxa de juros na Caixa Econômica Federal. Até mesmo porque... Então não vai ter nada desse negócio de 7 mil? Não, o que foi Major. passado ontem em Brasília. Na verdade, o texto ontem não estava nem fechado. Eu não sei se procede. Pelo que eu li, os 7 mil, o teto de 7 mil, são juros de 4%. Então, se você ganhar mais de 7 mil, por exemplo, o juro vai ser 5. Sim. Entendeu? Eles fizeram isso para contemplar Por ano. o pessoal que ganha menos. 5 por ano. Não, 5 por ano. Tô dando um exemplo. Esse 4% é quem ganha até 7 mil. Entendi. Quem ganha acima de 7 mil, Aí são o médico, sargentos pô. oficiais, vai ser um juro abaixo É isso do mercado, mesmo? mas um pouquinho maior do que o do soldado, entendeu? E o Não vai ser presidente- 4%, vai ser 5, 6 e assim por diante. Em conversa com o presidente da Caixa Econômica Federal, ele me disse que vai levar essa mesma taxa de juros para todos os policiais, Isso aí é importante. de todas as graduações, inclusive veteranos. Essa é importante também. Essa medida, pessoal da reserva, provisória seguiu ontem. que tem muitos que pra não Câmara até hoje, Federal. né? Isso vai ajudar o Mudando sair de do assunto aluguel. um pouquinho, mas na mesma linha aí da segurança pública, o hospital da Polícia Militar tá top, meu. Você chega lá, o hospital tem de tudo, mas não tem médico. Nós perdemos uma gasto, pediu baixa. Acho que ontem ela pediu baixa. Certo? Perdemos um monte de médico bom lá e a polícia, o Estado não contrata médicos. Nós temos como, por exemplo, utilizar a Caixa, aliás, a Cruz Azul. Será que não haveria possibilidade de, sei lá, criar um projeto de lei para alterar a 452, né, que é ali que fala sobre a Cruz Azul, né? Sim. Fazer uma alteração para que nós, policiais militares, possamos utilizar a Cruz Azul também, por que não? A gente paga e não usa. Tem cara que paga e não usa nunca aquilo lá. Paga, não tem filho, o filho não Pô, usa, ninguém usa. entendeu? Sim. Qual a possibilidade? Porque o público não é tão grande assim, né? Não é tanta gente. A gente vê vários E a contratação também de médico. porque- bons médicos no HPM que pedem baixa. Por quê? Porque o salário é baixo e para o cara não compensa, Não compensa. trabalhar no HPM. Se ele estivesse num consultório médico, no consultório particular dele, ele ganharia muito mais. Então, além do salário não ser atrativo para um médico, o salário de tenente, que aqui em São Paulo um tenente ganha 6 mil reais. 6 pau. Ganha 6 mil reais. Segundo tenente? Segundo tenente ganha Médico. 6 mil reais. Ganha Só igual o tá falando segundo salário tenente. líquido, né? É. Salário líquido. Sim. Certo. E tem um problema Ganha também. 6 mil reais. Então o cara não tem interesse em ficar. Ele vai embora. A Cruz Azul, ela tem uma dificuldade hoje, que o que acontece? O nosso salário, há mais de 10 anos, que não tem reajuste, não tem recomposição. O policial desconta 2%, né, do olerite, o desconto da Caixa Beneficente, no olerite. Só que o que acontece? Quando você pega o salário de médico, que lá no Cruz Azul não é o oficial médico que trabalha, é o médico particular. Sim. O salário do médico, equipamentos hospitalares, né, tudo subiu. E os 2% continua o mesmo. Quando eu fiz essa visita no Cruz Azul, para verificar como as coisas acontecem lá dentro, as contas, o Cruz Azul trabalha no vermelho há vários anos. Por quê? Porque a conta não fecha. Principalmente a partir do momento que o pessoal começou a sair da Caixa Beneficente, o que acontece? A arrecadação começou a cair. Né? Sim. Vai caindo, vai caindo. E o custo do hospital vai subindo. O custo do hospital vai subindo. Aí teve o pessoal que saiu, entrou na justiça, ganhou, e a Caixa Beneficente tem que pagar. Hoje, quem mantém a Cruz Azul funcionando são os colégios da Polícia Militar. Tô ligado. São os colégios da Polícia Militar.
Aí a gente vê a bola de neve, que é o problema de saúde, O colégio da Polícia em toda a Militar é barato para corporação. nós que são policiais. Porque o preço para o paisano aí, Sim. civil, na pessoa que é civil, é um preço de um colégio Sim. ponta de ponta. Sim, são Então, é o dois que mantém colégios os em São caras. Paulo. É o que mantém Então, mas a será que Cruz não seria o Azul caso, por exemplo, será em de funcionamento. pegar esse hospital da Polícia Militar que a gente tem que terceirizar isso, sei lá? Porque não é possível você chegar lá, por exemplo, eu preciso marcar consulta lá com um psiquiatra, né? Que eu sou meio trezão, né? Não sei se você já percebeu, mas eu sou meio trezão. Não, só um tantinho. só um pouquinho. Tem um monte de psiquiatra lá. Preciso Tem um marcar monte com pedindo baixo aqui dele, a tá? pancada é seca, porra. Tem um O monte que acontece, ó? pedindo. Veja bem. Eu preciso passar no psiquiatra. Os caras falam assim, ó, liga cedinho. Aí você liga lá cedinho, fica e nada. Aí quando você consegue ser não tem, atendido, não consegue. aí o cara fala assim, já fechou a agenda. Você nunca consegue. Nunca consegue, irmão, entendeu? Aí eu sou obrigado a ficar metendo pau no da Cunha, entendeu? Coitado do da Cunha. Desculpa, da Cunha, que falta o Rivotril, mano. Aí eu acabo metendo pau em você, mano. Não vai me bater quando você me encontrar na rua, não. Mas assim, será que não seria o caso dos caras pegar aquilo lá e terceirizar, pô? Sei lá, fazer alguma coisa, dar uma atenção, porque é o nosso hospital. Olha- Uma outra coisa também que eu queria que o senhor comentasse rapidinho. Policiais civis e penais também são policiais. Eles, quando precisam de um atendimento, nem um HM pra eles não tem, pô. O Hospital do Servidor Público lá está caindo nos pedaços também, numa dificuldade fora do comum. É os problemas que a gente tem, Zacarias, na segurança pública, que a gente vê que o governo não apresenta nem vontade e nem disposição em resolver esses problemas. Pra você ter ideia, eu não consigo enviar emenda parlamentar para o HPM. Por problemas burocráticos Não consegue? não consegue, Por porque quê? o HPM não atende SUS. Tá. Então não consegue fazer com que o Ninguém recurso manda emenda pra chegue, nós. até não consegue, porque não atende o SUS. Entendeu? Então, são entraves burocráticos que existem como você realmente trabalhar e fazer com que a coisa melhore. Só que no estado de São Paulo, enquanto nós não tirarmos o PSDB do poder, enquanto nós não tirarmos esses caras do governo, Esse é o problema. nada em São Paulo vai adiante. Segurança pública abandonada, não tem política de segurança pública. As escolas públicas abandonadas, com estrutura caindo os pedaços, professor ganhando um salário de miséria. Eu fui numa escola na zona leste de São Paulo, que quando chove, os professores não liberam os alunos para sair para o pátio, porque corre o risco de parte da estrutura cair na cabeça de uma das crianças. Os hospitais, a mesma coisa. Você anda por São Paulo, obras abandonadas, hospitais como o Hospital de Cotoxó, né, na zona oeste de São Paulo, que começou a ser construído em 2013, nós estamos em 2021. O complexo hospitalar não foi entregue para a população ainda. E daí por diante. São Paulo está andando para trás nas mãos desses políticos do PSDB. É PSDB, PT, porque eles são todos aliados. Fazem parte tudo da mesma panela e dividem o estado de São Paulo, e loteiam entre eles, e eles vão sugando tudo que pode sugar. E a gente não consegue sair do lugar. Exatamente. Deputado, eu queria fazer uma pergunta que é uma pauta que vem de duas associações, Coração Cinza Bandeirante e Policiais para Sempre, mas é um anseio de muitos ex-policiais. É um projeto, uma PEC 06, para alteração da Constituição do Estado de São Paulo. Que a lei já está escrito no artigo 138, que o policial civil quanto militar, quando ele é demitido na esfera administrativa, mas ele é absolvido na esfera penal, ele tem que ser reintegrado. Mas na prática, criou-se uma jurisprudência, uma doutrina de que só pela determinada linha, só se for inexistência de fato. Se foi por falta de prova, ele não volta. O senhor é a favor desse projeto? Qual que é o seu entendimento dele? Não, sou a favor e tenho meu apoio. Já conversei por várias vezes com esses grupos lá na Assembleia Legislativa e eles têm meu apoio. Fazer só uma parteada em cima disso aí é o seguinte. O doutor Tiago falou que foram duas associações, né? Na realidade, a associação é uma só, que é o Cinza Bandeirante, né? Mas esse projeto, ele é oriundo do grupo Policiais para Sempre, que na realidade nem associação os caras são. Tá? Os caras se reuniram, tem um advogado, o doutor Moreira, e tem também o Cabo Pascoal, né? Que era da década de 18, né? Que estão à frente desse projeto. E eles elaboraram isso aí e jogaram na mão do Campos Machado. Campos Machado, isso. Né? Sim, isso mesmo. A PEC é do Campos Machado. Mas essa PEC aí, quem trabalhou bastante nisso daí, trabalhou bastante mesmo, fazendo justiça aqui, Sim, viu, velho? sim. Sem tirar os méritos do pessoal do Coração Cinza Bandeirantes, mas foi o pessoal dos Policiais para Sempre. Esse projeto aí, parece que ele vai trazer segurança jurídica para os policiais. Qual o posicionamento do senhor? O que o senhor acha desse projeto? Você acha que, de repente, esse projeto ele vai trazer segurança jurídica, vai reintegrar a gente demais, o Estado vai ter condição de pagar essas indenizações todas? Você acha que isso passa, por exemplo, na comissão orçamentária? O que o senhor acha? Zacarias, é se fazer justiça a policiais que, trabalhando, arriscando a sua vida, defendendo o cidadão de bem, foram injustiçados. O Estado tomou decisão contrariando a legislação e o policial tem que ser reintegrado. O Estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Tem dinheiro para, inclusive, sanar as suas faltas e as suas falhas. Tem. Principalmente com homens e mulheres que estavam defendendo o cidadão de bem. Segurança jurídica é o mínimo
que um patrulheiro precisa para trabalhar. Sim. E eu digo para vocês, porque nos meus 31 anos de polícia, eu sempre estive na rua. Sim. Servi no 18, aqui no 18º Batalhão, servi no 2º de choque na Rocan, na Rota, no 11, no 16, Copom, 4º BAEP. E o policial que não tem segurança jurídica, a sua exposição é imensa. E hoje, mesmo sem segurança jurídica, os nossos policiais trabalham da mesma forma, com espírito vocacionado, com coragem, combatendo o crime. E lembrando um detalhe, que essa PEC, ela vai contemplar bons policiais. Não são policiais bandidos, que às vezes o pessoal vê e fala, não é aquele policial que fez coisa errada, que foi pegou roubando. Esse aí tá preso e foi condenado e não volta. Sim, isso é uma policial injustiça. que foi absolvido. Exatamente. Absolvido. Isso aí é pro bom policial que foi absolvido, mas a PM se precipitou e mandou embora. É para esse tipo de policial, que fique bem claro pro povo. Sim, não, e a gente sabe que a polícia militar, infelizmente... Que o malandro, a gente não quer que volte, a gente não deixa também. O mau policial a gente não quer. A PM, infelizmente, tem esse tipo de postura. De forma precipitada e contra a legislação, muitas vezes manda o policial embora. E sofre o policial, sofre a sua família. Né? E é um desgaste muito grande para todos. Exatamente, foi o meu E caso. cabe Eu ao fui mandado embora antes, para depois a Justiça Militar se pronunciar e declarar que a minha acusação não existiu. Cabe ao Estado, é obrigação do Estado reparar isso. Quero mandar um abraço aqui para Fátima Bertuzzi, tá sempre acompanhando a live da gente, o Ricardo Oliveira, o Henrique Aguilera, o irmãozão aí da Polícia Civil, todos os irmãos da Polícia Civil aí que estão nos acompanhando. Um abraço especial para o Bioto da Polícia Civil também, e pro meu grande amigo Tira Caboclo Doido. O D'Artagnan, Tira Caboclo Doido, gente boa pra caramba. Tem uma solicitação aqui de um seguidor, é o Mateuzinho de Avaré. Matheus Chaim, um abraço, meu irmão, Matheus. Tá falando aqui pro senhor aqui, Zaca, pede pro deputado Major Meca vir fiscalizar a AME de Avaré, que não abriu e a cidade tá precisando. A AME de Avaré, depois o senhor anota aí na tua agenda aí, dá uma olhada lá, pô. Vamos sim, tá anotado, viu, meu irmão? Vamos visitar Avaré em breve. Enos Ferreira, Marcelo, Márcio Moreira, Nemias. Bom, não dá para ler que a live não vai ser tão comprida assim. Bom, Major, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É uma pergunta um pouco sensível, tá? Mas eu queria perguntar para o senhor sobre corporativismo. O corporativismo, em especial na Polícia Militar, certo? Nós tivemos 2 casos de assédio sexual, né? Um ainda não foi julgado, então a gente nem pode falar que é o assédio sexual em si, porque não foi julgado, né? Mas tem provas, mas tem provas robustas do assédio sexual. Ele aceitou a denúncia. Veja bem, um caso, a moça estava procurando já corregedoria e tal, né? Não vou citar o nome aqui dela, e tentou mudança de batalhão e não conseguia, e segundo ela encontrou uma câmera dentro do banheiro filmando essa moça pelada. Ela perdeu a cabeça ali e tal, aí tentaram conter ela, bom, enfim, ela deu um monte de tiro, matou o capitão. Só isso você sabe muito bem do que eu estou falando. Aconteceu no 3º de choque, certo? O outro caso é da soldado Jéssica, né? A soldado Jéssica apresentou provas muito robustas do assédio sexual, inclusive da ameaça, certo? Algo que pode ser muito bem interpretado como uma ameaça. Eu acredito que se fosse qualquer outra pessoa da sociedade, se fosse um soldado, um praça, esse cara estaria preso em prisão preventiva, porque eu tive a infelicidade de ficar preso no presídio militar Romão Gomes, em prisão preventiva. Aliás, eu fui preso em flagrante, né? Graças a Deus fui absolvido, fiquei lá poucos dias, tá? Mas eu vi lá muitos policiais presos por muito tempo, mofando lá em prisão preventiva. Muito tempo em prisão preventiva. E o fato é que esse policial que foi acusado, né? Com esse monte de provas contra ele não foi preso preventivamente, né? A moça teve que pedir baixa. E a gente, sei lá, a minha visão, eu como um praça da Polícia Militar, eu enxergo isso como, sei lá, corporativismo, alguma coisa que não deveria estar acontecendo. Eu acho que com tanto de provas, se fosse com qualquer outra pessoa, essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião, não é uma verdade absoluta, certo? Se fosse qualquer outra pessoa, com esse monte de provas que ela apresentou, estaria preso. O que o senhor acha sobre essa questão do corporativismo? Você acha que existe corporativismo? Nesse caso, está tendo corporativismo ou não? Qual a opinião do senhor? Desculpa, a pergunta é meio sensível. Se o senhor não quiser... Não é sensível, não. Todos devem responder lei, dentro do que está escrito na lei. TJM corporativista, o TJM desce além de todo mundo e arrebenta todo mundo. A gente sabe disso, né? Eu não estou acompanhando o caso, eu não tenho aqui como falar, deveria estar preso, não deveria estar, porque eu não li o inquérito, não li processo. Né? O caso é um caso delicado, e tem que responder, porque é grave, é sério isso. Assédio sexual, assédio moral, isso são coisas graves. Esse é um caso que foi para mídia, né? E o que tem que não vai para mídia, né? Não, mas tem que, o machado tem que vir de cima para baixo e cortando tudo. Sim. Entendeu? Porque são casos graves. Nós estávamos falando até agora de policiais que se envolveram em ocorrências policiais, né, que foram absolvidos e foram mandados embora. Aí a gente vê a injustiça. Mas casos como esse,
A gente sai de casa de manhã e coloca a farda para trabalhar, não é para ficar cantando mulher dentro do quartel. Eu não conheço os detalhes do caso. Se houve corporativismo por parte do TJM, eu não sei, eu acho difícil. O TJM, pelo contrário, né? Se puder arrebentar o caboclo, eles arrebentam. Pode ser oficial ou praça, eles arrebentam. Esse é o caso que foi pra mídia, né? Tem o mídia, entendeu? Mas tem muito caso que não dá mídia, cara. Entendeu? Eu, por exemplo, já fui assediado sexualmente na polícia, entendeu? O cara falou assim, ou você vai dar pra mim ou você vai morrer, cara. Tô vivo, entendeu? Eu tô brincando. Tá vivo pra contar. Bom, mas é assim, deputado. A impressão que a gente tem é que há um corporativismo nisso daí. Não tem só esse caso, tem também outro caso que aconteceu lá em Marília, tá? Não vou citar nomes aqui de ninguém, mas um caso envolvendo uma vereadora. A vereadora ligou para um, para outro, aquele negócio tipo de tráfico de influência e tal. Enfim, o policial, né? O sargento lá está correndo o risco de ser mandado embora. Abriu um CD, né? Abriu um CD pro cara, você tá entendendo? Tô acompanhando esse caso aí. Então, assim, não adianta a gente querer jogar para debaixo do tapete. Para conversar com ele e acompanhar para que ele não seja injustiçado. A minha pergunta para o senhor, eu sei que o senhor é da categoria dos oficiais, tá? Mas qual a possibilidade, por exemplo, de ser aberto na Assembleia Legislativa? Eu não entendo muito, tá? Mas uma CPI na Assembleia Legislativa para apurar possíveis abusos, casos de corporativismo contra a categoria dos praças da Polícia Militar. Qual a possibilidade de ser aberto uma CPI? Porque isso precisa ser moralizado, deputado. Precisa ser moralizado isso daí. É muito abuso que acontece. O senhor foi oficial a vida inteira, mas a gente conhece a história do senhor. Não adianta o senhor querer contar a tua história para nós, porque quem conta a história do senhor é os outros. Sim. Se o senhor fosse um comédia, o senhor não estaria aqui, eu não teria chamado o senhor. Não teria chamado o senhor. Então a gente sabe a história do senhor. Pela boca dos outros, certo? Pô, a polícia me ligou e falou, mano, esse cara, você não sabe o que ele fez por mim, irmão. Porque, mano, ele catou meu filho numa situação assim, pá, me ligou, pá. Fui lá, peguei meu filho e... Você sabe do que eu tô falando, não sabe, não? O cara catou, você ligou pro polícia e falou assim, mano, costa aqui, ó, tô com teu filho aqui, vem aqui. A polícia foi, encostou, e a polícia catou o moleque e resolveu. Então, o senhor tem um proceder no meio da tropa, certo? Quer se queimar? Quer o Zacarias se queimar e começar a meter o pau, falar mal de você, falar mal do senhor. Porque o senhor tem um proceder no meio da tropa. Só que, infelizmente, chefe, a grande realidade, estou falando isso de forma muito comedida, com todo respeito à carta patente dos oficiais, mas existe muito exagero, muito autoritarismo, existe muito atentado contra os direitos humanos da nossa categoria. E aí é onde que mora o grande paradoxo, né? Porque, se eu sou um defensor de direitos civis, significa que eu tenho que sair nas ruas com a viatura para defender direitos civis, proteger, garantir direitos civis. Como que eu vou fazer isso se eu sou tratado que nem um bicho qualquer, tá? Sou tratado sem a menor garantia, respeito aos direitos humanos. Então eu acho que seria interessante se tivesse uma mobilização por parte dos parlamentares para se criar uma CPI e investigar casos de possíveis abuso de autoridade, assédio sexual, corporativismo, tá? E nesse caso, eu não vou falar nomes, né? Mas, poxa, o negócio está flagrado, todo mundo, o Brasil inteiro viu, as ligações aqui e tudo. E agora o policial, o sargento, está correndo risco de ser mandado embora. Você está entendendo, o deputado? Qual a possibilidade disso acontecer? Ô, Zacarias, todos esses fatos que eu tomo conhecimento, muitos deles, eu vou até o quartel, procuro o policial em particular, e os policiais sabem disso, inclusive de fatos que você citou aí, e a gente trabalha em cima. Vou no quartel, converso com comandantes, e quartel que eu percebi que o comandante não deu muita atenção para a nossa presença, eu entrei na tribuna da Assembleia Legislativa da porta do quartel. É mesmo? Da porta do quartel. E hoje, o oficial responde pelo ato que ele praticou. Então, nos meus 31 anos de serviço, eu sou oficial e eu tenho muita honra em ser oficial da Polícia Militar. Eu tenho muita honra em ser policial militar. E nós sempre trabalhamos, porque a escola que eu estudei na Academia do Barro Branco, nós sempre aprendemos em primeiro lugar. Se tiver comida, primeiro é para o soldado, depois para o comandante. Se a temperatura estiver baixa e tiver um agasalho, primeiro é para o soldado e o comandante passa frio. Foi isso que eu aprendi na escola de comandantes. Todos fazem isso? Não fazem. Não fazem. Mas hoje, como político, eu trabalho na defesa de toda a tropa. Sim. Seja soldado, seja praça, seja oficial. Porque se a injustiça acontecer em cima de qualquer policial, eu sempre estive do lado dele para poder ampará-lo e ser uma força para superar aquele ato de injustiça. Sempre fiz isso, como você falou. A gente não precisa chegar aqui e falar o que eu fiz à polícia em 31 anos. Porque todo mundo que trabalhou comigo sabe da minha postura. Sabe que eu não estou aqui com conversa, não estou aqui para mentir para o soldado. Não estou aqui porque todos me conhecem, sabem o que eu já fiz e sabem o que eu faço. E hoje na Assembleia Legislativa eu brigo justamente
contra essas injustiças. Subo na tribuna. Mas e qual a possibilidade de se criar uma CPI? Eu não entendo muito bem, de repente falando bobagem aqui, entendeu? Mas uma CPI para investigar, para apurar casos de abusos dos comandantes contra seus subordinados. Não, se for necessário uma comissão parlamentar de inquérito para isso, né, É a gente possível toca. Lógico que é. Hoje eu busco fazer uma CPI contra o João Agripino Doria, que é o cara que faz com que o soldado passe dificuldade, com os piores salários. Mentiu para a tropa, mentiu para os policiais. E hoje nós trabalhamos. E é difícil um mês que eu não vou até o quartel do Comando Geral. E muitas vezes que fui, tive resposta. Tive resposta. Desse quartel que eu falei para você, na sequência foi movimentado. Comandante e subcomandante. Né? E o oficial que praticou, né, o absurdo em cima do policial, né, está respondendo no TJM. Né? Não estou citando nomes. Não precisa. Né? Mas o policial que está envolvido, ele sabe. Porque a gente conversa. Entendeu? Me procurou, foi no meu gabinete. E nós trabalhamos em cima disso. Né? Por quê? Porque a gente não deixa, não joga o problema para debaixo do tapete. Antes de fazer a pergunta, uma curiosidade, o Major. Quando o senhor chega numa instituição ou no Comando Geral como um deputado, o senhor é bem tratado? O senhor é respeitado como parlamentar? Porque às vezes tem oficiais lá que, eu não sei se é mais antigo, a turma que está lá, de Comando Geral, de coronéis, né? Às vezes tem, o senhor é tratado bem como ex-militar ou não? Ou tem uma já reserva? Aconteceu de não ser. Já aconteceu, sim. Daquele ciúminho de macho, né? Não, o nego fica bicudo. Se for da turma mais antiga, então, sim. Major, eu sou mais antigo que o Meca. Fica bicudo. Fica bicudo, você vê que se sente desconfortável, mas eu estou fazendo... E os outros falam a mesma coisa do senhor também? O Colteriada, os outros oficiais que também são parlamentares, também acontece isso? O senhor tem ciência disso? De quando eles de passar vão... isso? Sim, passam pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Alguns recebem, né? Sim. Meio com desdém, mas a gente... Mas tem que engolir a seco, né? A autoridade hoje? Não tem, e a minha função... Tem que engolir, o senhor está acima deles hoje? A minha missão constitucional é fiscalizar as ações do Executivo. Sim. É por isso que existe essa ferramenta da Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque a minha função é fiscalizar. E eu não estou fazendo nada mais, nada menos que cumprindo a minha missão constitucional de fiscalizador às ações do Poder Executivo. E isso vem confirmar um assunto que a gente tratou anteriormente da fuga dos médicos militares. Minha esposa, quando fez estágio no HM, ela ficou desesperada de ver que o sub, que não é formado em nada, manda num sargento que é enfermeiro. O cara tem faculdade. Mas pela graduação ele manda. Então acontece isso com o médico também. O médico tem um entendimento, o Zacarias precisa de 90 dias. Mas o médico é tenente. Aí vem um capitão e fala, não, o Zacarias não merece, não, dá 3 dias para ele. Então esse problema do militarismo na questão do médico também. Então o que o senhor falou aí confirma essa teoria também do que já acontece. O cara acaba indo embora, né, meu? Abandona, né? Meu CRM não estava ele já é paisano, ele vem ali formado como médico. Ele fala, não vou passar por isso. Sim, não vou passar por isso, eu vou embora para minha vida particular. Se o soldado não está aguentando, imagina do Dr. Cody? Capitão Cody. Ele era especialista em patela, esse cara aí, não era? Sim, era famosíssimo, né? Fora de sério, cara, meu. E o cara de baixa, foi embora. Foi inacreditável. Sim. Major. E para nós, né, um hospital para policiais militares é indispensável. Porque não dá para você estar você está no hospital, daqui a pouco você está tomando soro, o cara que você prendeu tá tomando soro do seu lado ali, você é internado do lado dele, e o ladrão vindo fazer visita, compartilhando o mesmo espaço, e o cara ganha que você é polícia, que dá carga na quebrada. Então a gente tem que ter um hospital para nós. Por isso eu queria que o senhor viesse como governador, pô. Eu ia te cobrar, meu. Eu ia te cobrar, cara. Você me apoia? Vota em mim? Te apoio, voto no senhor de graça. De graça. Faz campanha de graça. É isso aí. Mas, ó, nós temos esse problema. Policiais militares aqui, certo? Mas nós não podemos nos esquecer que a Guarda Civil também é polícia. Sim, e não tem hospital. Polícia Penal, Polícia Civil, cara. Polícia Civil. Os caras lá pro hospital do servidor lá, pô. E tá sucateado. Tá sucateado. Aqueles caras, agente socioeducativo, né? Estão abandonados. Sim. Eu recebo sempre esse pessoal lá no... Eu tenho. Deixa eu falar com você. Não, eu recebo sempre esse pessoal lá no gabinete, dá até dó. Os agente sócio-educativo. Abandonado. O governo esqueceu de todos nós, mas eles... Nossa, mais ainda. Não tem representatividade, que a classe é pequena. A polícia militar é grande, então tem que ouvir, né? Manda a bala na pergunta aí. Eu quero fazer uma pergunta. Seca, hein? Não, vou mais light hoje para começar, né? Vamos mais tranquilo. Quando chega a época de eleição, todo mundo... Você apresenta um candidato tal, se eu chegar o ano que vem e falar, o Major Meca está saindo para deputado ou para governador, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, mas qual que é os projetos dele, o que ele fez, o que ele é. Eu queria saber do senhor, quais são as pautas que o senhor defende. E eu costumo dizer para as pessoas, não interessa o projeto que ele tem, porque às vezes você não tem tempo para votar um projeto. Às vezes já tem muitos projetos para ser votado. Na minha opinião, o importante é o caminho que você escolhe. E se tem um projeto A, que lado que você vai pender para beneficiar tal carreira ou tal. Eu queria que o senhor falasse qual as pautas que o senhor defende. A gente já sabe pelo partido que o senhor defende família, armamento, mas eu queria que o senhor falasse, você mesmo explicasse para a gente aquilo que o senhor defende. Olha, Tiago, a minha bandeira principal, que é a segurança pública, e os meus 31 anos de polícia,
né, me mostrou que a segurança pública ela é crucial para a rotina das pessoas. Sim. Hoje, se não houver um soldado numa rádio patrulha nas ruas de São Paulo, nem juiz, nem promotor, nem motorista de ônibus, nem médico, nem enfermeiro, nem taxista, ninguém sai de dentro de casa. Se não tiver um soldado nas ruas patrulhando. Não saem de dentro de casa. São Paulo para. Eu vivi isso e nós vivemos isso. Para mesmo. O crime organizado parou a nossa cidade por 3 vezes. Em 2003, eu era tenente na rota. Em 2006, eu era tenente na Força Tática do 11. Em 2012, eu era capitão na rota. E quem segurou a onda em São Paulo foram as polícias. Sim. Principalmente a Polícia Militar, Sim. com seu contingente nas ruas. Sim. E a minha bandeira da segurança pública, é porque nós vimos e acompanhamos nos últimos anos no Brasil uma escalada do número de homicídios, algo descomunal. Porque a desvalorização dos policiais, dos operadores de segurança, né, o estatuto do desarmamento, né, que tirou o direito à legítima defesa do cidadão e deixou armado somente o criminoso, fez com que o número de homicídios atingisse pontos altíssimos. Nós chegamos a ter anos com 60 mil homicídios. E esse número vem caindo no governo do Jair Bolsonaro. Isso é uma prova de que a liberação das armas, né, para que o cidadão tenha acesso à arma, não interfere no número de homicídios. Porque o número vem caindo. O número vem caindo. E esses homens, né, que cuidam da vida dos trabalhadores, dos cidadãos de bem, estão há anos abandonados. Então, os projetos que eu tenho na Assembleia Legislativa têm o cunho, nesse primeiro momento, nesses meus 2 anos e meio, de trazer melhores condições para esses homens que cuidam da vida dos trabalhadores. Porque eu testemunhei a dificuldade desses homens em servir na segurança pública. Então, na verdade, na minha análise, um candidato, ele faz campanha ao longo do seu mandato. Sim. Eu estou fazendo campanha todos os dias, como? Trabalhando, fiscalizando. Eu tenho representações contra o governo, do governador do estado de São Paulo, por fiscalizações que eu fiz em hospitais. Em vários hospitais que eu já fiscalizei. Hospital Geral de Guaianazes, Hospital Geral de Taipas, Hospital Geral da Vila Penteado, Hospital do Mandaqui, Hospital Tide Setúbal. E daí por diante, inúmeros hospitais. Tenho inúmeras representações, fiscalizações que eu fiz na Fundação do Remédio Popular em Guarulhos, uma fábrica de remédios fantástica no estado de São Paulo, construída em 1974 durante o regime militar, com máquinas para confecção de remédios, né, que chega a monta de 1 milhão de euros. Máquinas para fabricar remédio, que o João Dória deixou abandonada lá. Essa fábrica para quê? Para que pudesse, né, fazer com que ela não gerasse lucro para o Estado, né, e fosse vendida posteriormente. De propósito, né? Durante uma crise sanitária, para você ter ideia, Thiago. Uma fábrica de remédios permaneceu Ele é milionário, fechada. né? Não vai Então, mudar a vida dele. durante todos os dias do meu mandato, eu fiz campanha. Eu trabalhei fiscalizando o empenho dos nossos recursos, dos impostos que nós pagamos. E eu mostrei, né, ao longo desses 2 anos e meio, que os nossos recursos não estão sendo empenhados com honestidade. Porque em São Paulo, respiradores foram comprados superfaturados, máscaras foram superfaturadas, kits de sacos de cadáver. E daí por diante. As representações que fiz no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, os pedidos de impeachment contra o governador João Dória, que foram arquivados monocraticamente pelo presidente da Assembleia, por conta do aparelhamento que o PSDB promoveu no estado de São Paulo. Hoje a Assembleia Legislativa não é um poder independente. Quem manda na Assembleia Legislativa é o João Dória. Então, o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, que é o poder que representa o povo, né, que leva ao governo os anseios da população, hoje não faz o seu papel. Hoje os deputados estão lá para fazer a vontade do governador e aprovar os projetos de interesse do governo, sem discussão e sem participação do povo. Então eu mostro isso nas minhas redes sociais. Eu mostro isso todos os dias nos trabalhos que eu presto diariamente. Então essa é a minha campanha. Deputado, queria fazer uma pergunta para o senhor. Ao longo desses dois últimos mandatos aí, né, que eu tenho acompanhado mais, né? O que eu tenho reparado? Eu não vi a bancada da bala. Não estou falando do teu trabalho, a gente conhece. Mas eu falo da bancada da bala do modo geral.
fazer nada de efetivo mesmo, que saiu do papel e virou uma coisa boa para a categoria, com exceção da DGEM e da delegada. Porém, a DGEM e a delegada, ela não resolve nada a vida do policial veterano, que não deixa de ser um policial. Não deixa de ser um policial. Não mudou nada para mim. Eu e vários outros policiais veteranos, não mudou absolutamente nada, certo? Policiais militares, policiais civis, todos reclamam da bancada da bala. E no meu entendimento, isso é um pensamento meu, eu acho que assim, nenhum deputado vai resolver mesmo o nosso problema efetivamente. Esse é um pensamento meu, tá? Se não concordar, não tem problema. Porque eu acho que o que realmente resolve o problema de qualquer categoria é essa categoria ter poder de barganha. E isso, nós como policiais militares, nós não temos. Nós não temos poder de barganha, certo? Polícia Civil, até pouco tempo atrás, ainda tinha direito de fazer greve. Então eles tinham poder de barganha. E foi tirado pelo STF, né? Se eu me corrija se eu estiver errado. O STF tirou o poder da Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, de fazer greve, certo? Nós, na condição de militares, nem pensar em fazer greve. Nem pensar em fazer greve. Porém, isso daí é uma coisa que a gente vê no dia a dia acontecendo. Os estados que fizeram greve, mesmo elas sendo ilegais, eles conseguiram avançar. Minas Gerais, por exemplo, lá provou um monte de coisa. O salário dos caras está bem melhor do que o nosso aqui, se eu me corrija se eu estiver errado, tá? Se não me engano, Santa Catarina também, todos os lugares onde os caras fizeram greve, onde os caras contrariaram a lei, porque não pode, não estou aqui fazendo apologia, greve é crime, galera. Greve de militar é crime, certo? Mas eu não sei se o senhor tem acompanhado o meu trabalho, eu falo muito em desmilitarização das polícias. Porque, na minha opinião, militarismo não é um sinal, não é sinônimo de hierarquia e disciplina. Porque hierarquia e disciplina existe na minha casa, na casa do senhor, existe hierarquia e disciplina. A maioria das grandes empresas. Todo lugar tem hierarquia e disciplina, Polícia Civil. Eu acho, na minha opinião, que a condição de militar, para nós, é apenas para que nós não tenhamos poder de barganha, que a gente nunca brigue. Porque que adianta a gente colocar um deputado bom pra caramba, que nem o senhor, na nossa frente, mas o senhor não pode criar uma mobilização da nossa categoria. Chamar nossa categoria. Você já imaginou o senhor, um carro de som, sei lá, num lugar, e com a categoria toda junto com o senhor, criando mobilização e tal? É lógico, a gente não pode ser irresponsável de parar serviços essenciais e tal, colocar em risco a vida do cidadão. Mas nós tínhamos, isso é a opinião minha, do Zacarias, tá? Tínhamos que ter poder de barganha. Nós não temos. O que o senhor acha sobre a desmilitarização das polícias? Qual o pensamento do senhor? Eu sou a favor da militarização. Da militarização? Eu sou militar. Ou da desmilitarização? A polícia tem que ser militar. Militar. Na minha análise. Mas posso falar para você, Zacarias? O policial, quando ele é bom, quando ele quer trabalhar, se a polícia for militar, se a polícia for civil, não interessa, ele vai trabalhar. O nosso problema é a nossa dificuldade de organização e de estratégia. Você falou da bancada da segurança pública. Não existe na Assembleia Legislativa hoje bancada da segurança pública. Da bala. Não tem. Por quê? Porque não existe uma organização do grupo. Eu tentei, né, no início do mandato, organizar, montar um grupo de WhatsApp, fazer uma reunião para que nós elegêssemos um líder, para que nós construíssemos pautas, prioridades para trabalhar. Porque você quer ter força dentro da Casa Legislativa para você discutir com o chefe do Executivo, para você ter esse poder de barganha que você falou, é você juntar todos os deputados da bancada da segurança pública e traçar o seguinte: enquanto o governo do estado de São Paulo não apresentar o planejamento de reajuste salarial para os policiais, não passa mais projeto nenhum do governo aqui nesse plenário. Não passa mais nada aqui, mas nem sinal de Wi-Fi vai passar mais aqui. Porque nós vamos votar contra todos os projetos, nós vamos obstruir tudo. Vamos obstruir tudo, não passa mais nada. Por quê? Porque o governador, quando ele fez a promessa de que as polícias de São Paulo seriam a segunda polícia mais bem paga do Brasil, ele tem que apresentar para nós. E eu pedi esse planejamento desde o início. É por isso que o Dória sempre teve repulsa à minha pessoa, porque toda reunião que eu ia com ele, eu pedia uma única coisa. Isso porque anteriormente eu já tinha feito a ele a explanação da realidade dos nossos soldados. Então eu queria o planejamento de reajuste salarial. Como eu falei uma vez para o secretário do Planejamento, o Henrique Meirelles, falei: secretário, eu não quero discutir a economia com o senhor. O senhor foi ministro, o senhor foi presidente de um banco mundial. Eu quero que o senhor apresente o planejamento de reajuste salarial em uma lauda, só dizendo assim, ó: mês tal de tal ano, tantos por cento. Mês tal de tal ano, tantos por cento. E assim até o final dos 4 anos. E a bancada da segurança pública, para que tivesse força, tinha que estar fechada. Todos fechados para obstruir todos os projetos, todos, sem exceção, enquanto não apresentasse o governador o planejamento de reajuste salarial. Isso não aconteceu. Eu fiz um movimento na época
nós reunimos mais de 12 mil veteranos. Você esteve lá na Praça da Sé. Lá, é. Só que não adianta você fazer um movimento uma vez e não conseguir fazer mais. Por quê? Porque você sabe que depois daquela semana, o João Dória convidou os presidentes de associações lá no Palácio dos Bandeirantes e mentiu novamente. Falou, olha, todo mês eu vou fazer uma reunião aqui com os presidentes da associação, vou ouvir as suas reivindicações, vou dar resposta. Até hoje nunca mais chamou ninguém e nem deu resposta de nada. Então o que acontece? O problema da nossa categoria não é se é militar, se é civil ou se é A ou B. É que nós não temos organização e estratégia. Por isso que eu falei pra você, nós somos fortes. Nós somos, juntando ativos, veteranos, nós somos mais de 160 mil. Isso tirando os nossos familiares, né? E a nossa capacidade de formar opinião. Mas nós não somos organizados. A gente fica descendo a lenha um no outro, um trabalhando contra o outro e não nos organizamos. Porque nós temos condições de fazer um governador nesse estado? Os policiais têm. Tem. O presidente Jair Bolsonaro, um dos grandes responsáveis pela eleição do presidente, foram as polícias militares do Brasil. Certeza. Foi mesmo. Entendeu? E em São Paulo, nós teríamos como fazer um governador, como fazer um prefeito na cidade de São Paulo. Mas nós não temos, nós não aprendemos ainda a nos organizar. Né? Vaidade, Eu acho que tá precisando, sabe do quê? rancor. Tá E a precisando gente. de um deputado ali que seja um estrategista mesmo de verdade, que saiba conversar com todos e montar uma estratégia. Um cara que joga, um cara é jogador de xadrez. O que eu vejo, né? O nosso poder de barganha que nós temos hoje está na mão das associações e sindicatos, certo? Porém, o governador do estado de São Paulo, governo, né? Vamos falar o governo, tá? Eles detêm em suas mãos, e o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, o direito de dar ou não um código de desconto em folha de pagamento para aquela associação A, B ou C, certo? E se aquela associação, por exemplo, bater de frente com o governo em alguma coisa, eles tiram esse código de desconto. Isso pelo menos foi o que foi passado para mim. Não, mas diretamente pelo Cabo Wilson, presidente da Associação Mas de com a Soldados. organização adequada, Zacarias, duvido que ele faça isso. Então, mas não faz. todos os presidentes de associação, deputado, têm medo disso. Você pega a Eu associação. fui conversar com o deputado Cabo Wilson. Você pega a Associação dos Cabos Soldados, são mais de 50 mil associados. Fui conversar com ele, cheguei para ele lá, Muita apesar de eu ser, muito dinheiro. apesar de eu ser um adversário político dele dentro da associação, tá? Eu fui conversar com ele, porque nós somos irmãos de farda. E ele fez muita coisa. Ele quando estava como deputado, criou aquela lei do Juruna lá e tal, certo? Mas assim, eu sou adversário político dele. E eu fui conversar com ele mesmo assim, cheguei para ele e falei, seu Wilson, por que você não briga por nós, cara? Você tá 30 anos aí nessa cadeira. Por que você não briga pela gente? É polícia se matando, sendo mandado embora, péssimos salários. Zacarias, a gente não briga porque se a gente brigar, o governo corta o nosso código de desconto. Como é que eu vou descontar de vocês? Como é que eu vou descontar? A gente acaba com a associação. Então eu vejo isso como uma lei da mordaça com as nossas associações. Eu não vejo. Vou falar só A mais gente uma precisa coisa ter coragem. para finalizar aqui. A gente precisa ter coragem. Você sabe das inúmeras tentativas que eu sempre fiz para reunir as associações, sindicatos da Polícia Civil. Alguns têm boa vontade. Outros, nem tanto assim. Por quê? Porque tem medo. Porque tem medo. E se nós não tivermos coragem de afrontar o sistema, né? Isso, tudo que eu estou te falando, é respeitando as leis. Respeitando a lógica. É respeitando a legislação. Porque nós, urbanidade, né? o povo, Tiago, eles são nossos fãs. Eu fui eleito, Tiago, sem recurso e sem tempo de televisão. Pelo povo, né? Eu tive 131.531 votos. É muito voto, sabe por quê? Porque o povo é fã da nossa farda. Então, O povo é fã. As crianças querem usar farda. As crianças querem prestar continência. Meu filho ama a As polícia. crianças amam os nossos valores. É por isso que eu amo ser policial militar. Porque eu tenho comigo, enquanto as crianças envergarem as nossas fardas, é um sinal maior de Deus que nós estamos no caminho certo. Nós estamos sim no caminho certo. Então, nós não conseguimos trabalhar essa legitimidade. Deputado, o senhor estava presente no dia 7 de setembro. O senhor estava presente lá, Estava né? lá na Paulista. Mas não conseguimos se trombar lá porque não tinha condição. Aquilo parecia um metrô Não. lotado. Mais de 2 milhões e meio de Tinha jeito, cara, pessoas. de andar, Não, né? mas tranquilamente. Mas o que acontece? Eu não vi uma faixa em apoio, não ao presidente, mas em apoio às nossas pautas que nós estávamos defendendo lá. Nós estávamos ali em defesa do STF. Nós não estávamos ali contra o STF. Em defesa da liberdade de expressão. Oxigenação do STF, liberdade de expressão, voto eletrônico auditável. Essas eram as pautas defendidas. Eu não vi uma faixa de uma associação, se o senhor me corrija se eu estiver errado. Uma associação de policiais militares com faixa lá estendida. Tem medo do governador. Por quê? Tem medo do governador. código de desconto. Medo Agora, do governador. aonde que eu quero chegar? Eu sei que isso não é da alçada do senhor. Nós já vamos encerrar rapidinho aí. Então, tá acabando já a produção. Então, já passou do horário já, né? Então até 1h30. Então 1h30? Então tá, olha só. Tem mais 20 minutos. Eu sei que isso não é da alçada do senhor, porque precisa alterar o Código Civil, tá?
Qual a possibilidade do senhor conversar lá entre os deputados Que do seu código, partido? Zacarias? Vou Os chegar lá. caras precisam ter coragem. Não precisam alterar lei nenhuma. É preciso ter coragem para unir as associações, todo mundo junto. Mas eles têm medo, unir chefe. todos os parlamentos. Que Eles têm medo? Nós tínhamos medo na rua. Medo de perder dinheiro, chefe. Quando você andava com um oitão pica-pau, você tinha medo de Mas ladrão na nós é rua? outra pegada. Não, Você vai mas trabalhar com essa que tem ladrão. que ser a A pegada. caminhada desses Até caras porque todo mundo é quer dinheiro. impor. Tiago, todo mundo quer impor uma diferença. Não, mas sai. Que código, meu irmão? Mas a caminhada- Associação. Tá Palavra representando simples, os é policiais. migração. Não, mas é- migração. é Então, migração. os caras ficam Mas os caras mijando estão mijando no por quê? Que sistema. nós falamos, Vocês estão mijando que por nós quê? falamos da PEC 6, chega a ser bizarro, eu que sou do direito, ter que explicar por quê. Porque já tem uma Constituição do Estado que manda reintegrar. Só que o maldito juiz, quando chega na mão dele, ele olha assim e fala, esse caso aqui não é a linha A, é a linha E. Então eu entendo que não. E ele não reintegra o cara. Então você tem que fazer um esforço para mudar a Constituição, para falar para ele, excelência, a grama é verde. Eu vou deixar bem claro que ela é verde. Porque ele olha para a grama e ele entende que ela é cinza naquele dia. Não precisava, igual você falou, é um excesso de mijação. Partindo desse princípio do que o Zacarias falou, eu queria já emendar uma pergunta. Eu entendo, eu vou dar minha opinião antes de perguntar, que o cargo de comandante-geral, da forma com que ele é escolhido, atrapalha a liberdade da polícia militar. Porque é um excesso de mijação que o cara fica ali bajulando o governador para não perder o cargo. Qual que é a opinião do senhor? O que você entende de que o comandante-geral deveria ser escolhido, uma cúpula, como deveria ser? É ele que tá falando, hein, comandante? Comandante, não é o Tiago, primeira coisa que eu fiz quando eu tomei posse na Assembleia Legislativa, eu fui até o líder do governo para tratar a respeito da necessidade de uma lei orgânica que disciplinasse a designação do comandante-geral. Porque não pode um estado como São Paulo, com uma polícia da importância da de São Paulo, o governador pega o celular dele. Alô, nomeia o Zezinho aí. Ele é meu amigo, pô, mora no meu condomínio, é gente boa. Pode publicar amanhã. É desse jeito que funciona. É ridículo. Um comandante-geral, ele tem que haver uma lista tríplice, com uma eleição interna para apresentar os 3 nomes, com mandato. O comandante-geral tem que ter mandato de 2 anos para que a polícia... Não ser serviçal do governador. Sim, para que a polícia possa ter independência, autonomia, Sim, que hoje não tem. Exatamente. Porque hoje o policial, se ele sair aqui na Elísio Teixeira Leite, abordar um amigo do governador, ele é transferido lá para Xixirica da Serra. Se um coronel full parar para fiscalizar um veículo, o cara tiver embriagado, o coronel recolher o carro do infrator e o governador não gostar porque é amigo dele, transfere o coronel lá no céu. Olha o que fizeram com o coronel Alexander. Entendeu? Então não pode. A polícia militar tem que ter um estatuto. Não pode fazer que nem o PSDB. Assumiu o governo. Não, o policiamento não é mais 8 horas, agora são 12 horas. O patrulhamento era de 8 horas. Passou para 12. É indigno a saúde do homem, 12 horas de patrulhamento. Ninguém aguenta, Tiago, vocês sabem. Sim. Mais de 10 quilos de EPI no corpo. Embarca, desembarca, faz busca pessoal, busca veicular, pula muro, corre, pula dentro de esgoto, faz mediação. No meu caso é derruba muro, né? E daí por diante. Tem como pular muro. Ninguém aguenta trabalhar um turno. Uma carga horária dessa. E não tem um estatuto, uma lei que defenda, não. O turno de serviço são de 8 horas. O governo assume, ele troca a cor de todas as viaturas. Nós não temos identidade de imagem, não tem. Não é respeitado. Pinta da cor que o Dória quer. Entendeu? Então, lei orgânica para designação do comando-geral, o estatuto da Polícia Militar, né, que discipline as nossas regras, horário de trabalho, né, as nossas cores, as cores da nossa farda, das nossas viaturas, isso é indispensável para que haja um mínimo de independência e autonomia funcional para trabalhar, que hoje não tem. Hoje você pega, teve o dia 7 de setembro. Não, a justiça determinou que se faça que pode fazer as 2 manifestações, esquerda e direita. E a polícia fica com medo, a PM fica com medo de chegar, fala, justiça, nós vamos cumprir com a sua determinação. Mas eu adianto e estou tornando público. A Polícia Militar desaconselha esses 2 eventos no mesmo dia porque coloca em risco a vida das pessoas que usam transporte público, metrô, trem e ônibus. E se tiver uma morte nesse dia, a responsabilidade será dos senhores. Porque nós que estamos trabalhando, estamos desaconselhando. Porque nós vivemos essa realidade nas ruas. Por que não tem 2 torcidas, dia de clássico em São Paulo? É para preservar preservar vidas. E nós abaixamos a cabeça para isso. É o que nós acabamos de falar, mija pra tudo, tem medo de tudo. Aí a coisa não vai dar certo nunca. Porque nós temos que deixar de sermos covardes diante de todo o descaso que acontece dentro do estado de São Paulo, principalmente com o desrespeito às polícias. Sim. Bom, galera, estamos chegando no final aí do Pancada Seca. Foi o primeiro programa aí nosso aí do Pancada Seca. Eu agradeço de coração aí o pessoal que participou, o Padial, Fátima Bertuzzi, uma galera aqui enorme, que não dá para ler aqui o nome de todo mundo, Leandro Navarro, Henrique Aguilera, Daniel, enfim, quero agradecer de coração. Mais uma vez quero deixar aqui à disposição de vocês aí, Pancada Seca, para a gente fazer propaganda, né? O pessoal que puder aí, que quiser entrar em contato com a gente, tá? Entre em contato com a produção. Tem como eu colocar o número de novo na tela aí, produção? O telefone de contato aí? Entre em contato com a gente e vamos patrocinar aí o Pancada Seca, para dar certo, tá bom? Outra coisa também, eu queria deixar aqui
mais uma vez consignado aqui nessa live aqui. Eu tenho feito muitas críticas, né, ao delegado da Cunha, certo? E eu quero convidar o delegado da Cunha. Agora a gente tem um espaço aqui digno de receber, delegado, tá? Vem aqui conversar com a gente. Nós não somos inimigos, não, cara. Não sou teu inimigo. Uma coisa é a gente fazer críticas. O senhor expôs um conteúdo na internet e o senhor fica sujeito às pessoas criticarem aquilo que o senhor colocou. Assim como eu tenho recebido muitas críticas. Então eu quero convidar essa galera aí, né? Delegado da Cunha, Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, que eu fiz um conteúdo ontem falando sobre ele, né? O pai dele me ligou e conversamos bastante, enfim, acabei tirando o conteúdo da internet. Mas assim, quero convidar essa galera, pô, vem aqui conhecer aqui o Pancada Seca, aqui você pode falar aqui à vontade, dar sua opinião, seu ponto de vista, tá? Agradeço de coração a presença do deputado Major Meca. Faço campanha para o senhor de graça, se o senhor vier como candidato a governador do estado de São Paulo. Viu? Faço campanha de graça. O Tiago Lacerda, o doutor Tiago Lacerda, que vai apresentar junto com a gente o Pancada Seca. Primeira vez que faz uma live? Ou... Não, fiz algumas já. Fez algumas já? Devagarzinho ele vai se soltando e vai virar um tagarela também. O telefone tá aqui na tela. Aqui, ó. Apresentador, né, meu? Deixa você falar, então, você, cara que é bem, o, você que é o chefe. bonitão, cara bonitão aqui. Só tô auxiliando só. Terça-feira, 9 horas. Fica bem claro aí, ó. Toda terça-feira, galera, 9 horas. Toda terça-feira, sempre vai ter um convidado novo aí, tá? Quem quiser participar, entre em contato com o telefone da produção. Põe mais uma vez aí na tela aí, produção, o telefone da produção aí. E agenda aí, de repente a gente marca um horário e vocês participam também, quem quiser participar, tá bom? Eu vou no Frota. Eu vou no Frota, dia 20. Né? Dia 20 eu vou no Frota. A Frota me ligou, falou assim, pô, quero que você venha aqui e tal. Eu falei, não, Frota, eu vou aí no seu programa sim, pô. O Frota saiu fora lá do Bolsonaro lá, né, meu? Eu sou bolsonarista, Frota, você já sabe disso. Mas eu vou lá, os caras, Zaco, vai no Frota, eu vou no Frota sim, vou lá falar com o Frota lá, cara. E falei pra ele, Frota, é o seguinte, meu, você sabe que eu sou boca preta, eu gosto de meter o pau, velho, sou que nem você, certo? Só que eu só vou no seu programa se eu puder te dar entrevista com a bunda encostada na parede, beleza, cara? Ele me respondeu lá, mas eu vou lá no programa dele, né, cara? Vamos lá conversar com o cara, pô. O cara, de repente a gente é até antagonista em alguma coisa, mas nós somos um país democrático onde tem que imperar aqui a pluralidade de ideias. Acho que é a coisa mais importante que nós temos. Deputado Major Meca, aliás, Thiago, faça suas considerações finais aí. Eu só tenho a agradecer ao deputado, ao Zacarias e a todos os que colaboraram, que participaram da live. É um projeto novo que a gente está começando e só tem a crescer. E a presença ilustre do deputado foi para confirmar esse bom trabalho. E eu só tenho a agradecer. Deputado, considerações finais. Tiago, muito obrigado pela oportunidade, o Zacarias, a todos que nos acompanharam, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos à disposição. Siga-me também nas redes sociais. Isso é importante, hein? No Instagram, lá, Major Meca, Facebook, no Twitter, no nosso blog. Lá está o conteúdo de toda a nossa rotina de trabalho. Tudo que nós fazemos todos os dias. Será @ Major Meca. Isso. Mas tem o Major Meca no Instagram lá, já sai. E o Thiago tem Instagram? Tem meu Instagram, é Thiago PTM Lacerda. Tá lá no Instagram também, já vai ver Thiago o conteúdo PTM, que a gente de coloca. Móvel, viu? É isso aí. Thiago PTM Lacerda. É porque já tem Thiago Lacerda, né? Tem aquele ator da Globo lá famoso, então tive que colocar um PTM no meio. Então é isso aí, galera. Produção, faz propaganda aqui do espaço? Não, né? Então tá. Bom, galera, agradeço de coração aí a todos que participaram. Durante a semana vai rolar uns cortes aí pra gente ir compartilhando no TikTok, Instagram, tá? E agradeço de coração e peço a vocês mais uma vez aí, quem quiser aí participar do nosso podcast como patrocinador, entre em contato aí com a produção para dar aquela força pra gente. Tá bom, gente? Um abraço a todos e uma ótima semana pra nós.